Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Boa noite, amigas. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Quem acredita que grandes coisas irão acontecer? Boa noite, minha amiga. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos chamar as meninas pra gente começar? Esperança para os perdidos, tu és a paz dos cansados. Tu és, creia, amiga. Ninguém é como o nosso Deus. Essa palavra é pra você, viu? Escuta isso aqui, ó. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Vamos começar, meus amores? Amém, minha amiga. Vamos começar? Quero começar pedindo para o Senhor abrir o seu coração e colocar uma fé e uma certeza tão grande que o que você está vivendo agora neste momento não vai determinar o que Deus tem para você lá na frente. É que muitas vezes a gente fica focada na situação que a gente está aqui e a gente não tem noção do que Deus tem preparado para nossa vida. Bom, quero parabenizar você, minha amiga, que chegou até aqui comigo. Lá no primeiro dia você falou uma coisa pra mim. A maioria falou: eu me comprometo. Eu me comprometo comigo. Eu me comprometo com o meu processo. Eu me comprometo com a minha família. Eu me comprometo com o meu casamento. E amiga, você se comprometeu. E você chegou até aqui pela graça e misericórdia de Deus. Você sabia que é Deus que coloca o desejo de adorá-lo em nosso coração? A gente tem que buscar, mas esse desejo, amiga, ele é colocado por Deus no seu coração. Então, quando ele colocar, você não retenha. Quando o Senhor colocar no seu coração o desejo de buscá-lo, o desejo de adorá-lo, o desejo de orar, de estar em contato com ele, você não impeça o agir do Espírito Santo na sua vida. Vamos combinar assim? Meus amores, quero começar para não tomar muito seu tempo. Você começou comigo numa caminhada. A gente começou na terça-feira. Nós falamos sobre tanta coisa, sobre autorresponsabilidade. Sabe, você teve aquela tomada de consciência de onde estavam indo os seus caminhos, do que estava acontecendo na sua vida, sabe, de como você estava direcionando, você conseguiu olhar para você de fora, né? Eu li um livro uma vez, é muito legal esse livro, chama... Mas não leia o livro não, porque ele é bem complexo, assim. Tem um vídeo no YouTube que chama O Segredo da Flor de Ouro. E é de Jung, né? E ele fala, que é o psicanalista, né? E ele fala que quando você tira a consciência de dentro de você e você consegue se enxergar fora daquela situação, você tem mais clareza. E quando você tem mais clareza de como que está, aí você consegue aquilo que a gente tem conversado, se responsabilizar pelo comportamento que você vai ter daqui para frente, pelas suas atitudes, pelas situações. A gente não pode ficar no meio da situação. A gente tem que se colocar de fora, a gente tem que enxergar de uma forma ampla, porque senão você não consegue organizar aquilo que precisa ser organizado. Você já foi arrumar um guarda-roupa? Quando vocês começam a arrumar um guarda-roupa, vocês fazem o quê? Vocês arrancam todas as roupas do guarda-roupa e jogam tudo no chão? Quando você faz isso, você não consegue organizar. Até consegue, mas demora muito mais tempo, demanda muito mais tempo. Não é mais fácil a gente ir arrumando por gaveta? Abre a primeira gaveta, vai lá, organiza, faxina, abre a segunda gaveta. E assim também
é as situações que nós vivemos, assim também é o que está dentro de nós, do nosso coração. Então você precisa olhar para dentro de você com muita cautela, olha para dentro de você com muito amor, olha para dentro de você com muito respeito, olha para dentro de você e fala assim: Deus, eu sei que eu me aceito, eu sei que eu tô assim, mas não quer dizer que eu vou permanecer assim. Eu me comprometo com o meu processo daqui para frente. E é isso que você fez. E ontem nós falamos sobre um tema doído, mas um tema que liberta. E eu sei que libertou porque eu recebi lá no meu direct muitas mensagens e hoje eu fiquei assim radiante pela manhã do tanto de mensagem que eu recebi de mulheres que teve um que eu falei assim: meu Deus, é justamente isso. Ela falou exatamente assim: amiga, hoje eu acordei mais leve. Parecia que tinha uma carga nos meus ombros, né? A pessoa acordou mais leve. E é justamente isso que o perdão faz. Ele tira de você aquela carga que você não precisa carregar, que você pode entregá-la a Deus. Você consegue me entender? E é justamente isso que nós fizemos ontem. Bom, hoje é o nosso último dia da jornada da restauração e eu quero conversar algo com vocês. Hoje nós vamos falar como lidar com os ciúmes e a insegurança e o poder da oração no nosso casamento. Bom, é uma aula, gente, que você vai entender e você vai conseguir lidar com algumas situações. Sabe quando você liga uma maquininha no pensamento, o pensamento fica assim, ó, pensando, você começa a pensar um monte de coisa? Eu não sei você, mas eu era assim, eu deitava na cama, demorava uns 40 minutos para conseguir dormir, do tanto que eu pensava antes de dormir. Eu pensava, sabe? Pensava num monte de coisa, ao mesmo tempo. A coisa que nem acontecia, coisa assim que ia sendo criada no meu pensamento. E eu peço para que você tenha muita cautela em relação a isso, para que você não permita com que seus pensamentos fiquem acelerados, para que criem situações que você nem está vivendo ou que você nunca vai viver, ou situações que já estão resolvidas, mas mesmo assim você fica aprisionada pensando nessas situações. Então, tome muito cuidado com isso. Nós vamos conversar um pouquinho sobre os ciúmes e a insegurança e você vai entender o que eu tô te falando. Bom, o último aviso que eu quero dar para vocês é que essas três aulas que nós tivemos é o primeiro passo para o seu processo de restauração. É aqui que você teve a tomada de consciência, é aqui que você entendeu a dor que você está passando, e é aqui que você aprendeu a liberar o perdão, e é aqui que você vai aprender a lidar com algumas situações que você acaba se descontrolando emocionalmente. E aqui também você vai aprender sobre o poder da oração. E após isso, lá no finalzinho da nossa aula, nós vamos conversar sobre o renovo. Se você sentir no seu coração, se você estiver preparada para esse momento, se você olhar e se identificou comigo, se identificou com a minha palavra, com os meus ensinamentos e falar assim: não, Adriele, eu quero seguir com você, eu quero esse curso porque eu quero uma transformação na minha vida, no meu relacionamento, na minha pessoa, eu quero poder viver algo novo. Amiga, no final nós vamos conversar, você continue aí porque no final nós vamos conversar, tá bom? Mas se você ainda não estiver preparada, amiga, não se preocupe, tem um conteúdo incrível para você agora. Permaneça até o final porque você vai ter muito aprendizado com esse conteúdo. Vamos lá, meus amores. Os ciúmes e a insegurança. Deixa eu te explicar uma coisa. Os ciúmes e a insegurança, eles estão ligados um ao outro. Eles caminham juntos, entende? E por que há os ciúmes e a insegurança? Se você for analisar, se você for estudar, você vai entender que a maioria se dá por algum trauma que aconteceu na infância, por algo que aconteceu na sua infância que não foi resolvido e que hoje você tem carregado isso e você não entende porque você é tão insegura ou você não entende porque que esses ciúmes te consomem tanto. Mas se você for analisar lá na sua infância, talvez tenha sido abandonada, talvez tenha sido esquecida na escola, talvez tenha sido talvez tenha passado por alguma situação que permaneceu em você e você foi crescendo, não sabendo lidar, porque era uma criança, com esses ciúmes e essa insegurança. E hoje eu quero que você tenha a consciência sobre isso. E eu quero que você se liberte desse sentimento.
Entende? Se liberte. Mas comece a analisar lá a sua infância. Comece a olhar na sua infância. Às vezes, não consciente, não de propósito, mas talvez uma comparação entre os irmãos causa os ciúmes, causa essa insegurança. Você ser comparada com o outro. Ou você, como eu disse, né, ter sido abandonada por alguém, pela mãe, sabe? Foi morar na casa de uma avó. Isso tudo traz isso para você, essa sensação de abandono. E isso tudo é lá a raiz. Nós estamos falando da raiz do sintoma que você tem hoje. A causa do sintoma é essa, entende? Na maioria das vezes. E eu quero falar para você que existem 2 tipos de ciúmes. O primeiro, eu gosto de falar assim, gente, ciúmes. Não é errado sentir ciúmes, mas tudo na nossa vida tem que ter equilíbrio. Você não concorda? Você concorda comigo que tudo na nossa vida tem que ter um equilíbrio? Tudo que sai fora do ponto de equilíbrio, ele se perde, se descontrola, não tem lugar. Consegue me entender? Então, por isso que nós precisamos ter um equilíbrio para tudo. E eu gosto muito, porque até na palavra de Deus ele fala sobre os ciúmes. Porque existe um ciúmes que é um ciúmes de zelo. É um ciúmes de cuidado. É um ciúmes ali de proteção. Mas não é um ciúmes que vai te consumir. Não é um ciúmes que vai te deixar paranoica, que vai te deixar pensando, que vai te deixar sem saber o que fazer. Não, não é. E aí eu quero até falar para vocês, não vou falar a palavra em espanhol, porque eu não hablo espanhol, mas eu quero falar para vocês que ciúmes, em espanhol, significa zelo. E ciumento significa zeloso. E lá na palavra de Deus, em Tiago 4:5, diz exatamente o seguinte: ou vocês acham, é Tiago falando, ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele colocou, fez habitar em nós, tem fortes ciúmes. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que os ciúmes que Ele fez habitar em nós, tem fortes ciúmes. Tá lá em Tiago 4:5, lá na Nova Versão Internacional. Você pode olhar que na sua Bíblia também tem. E eu quero falar para você, esse ciúmes é um ciúmes de cuidar. Esse ciúmes é um ciúmes de você amar. É um ciúmes de você proteger. Mas existe um ciúmes, que é o ciúmes patológico. E eu vou falar sobre esse ciúmes. É um ciúmes que tem um desejo de controlar o outro por medo do quê? De perder. Medo de perder. Quer estar na situação, controlando a situação, controlando o outro, controlando a atitude do outro. E isso te torna cada vez mais insegura. Na verdade, você acha que você está no controle, mas você não está. Você não está. E outra coisa, você nem no controle não precisa estar. Não precisa estar no controle. Tenha isso na sua cabeça. Você não precisa estar no controle de situação nenhuma. Só quem tem que estar no controle é Deus. É o Senhor quem tem que estar no controle. Então, imagina uma pessoa que tem tantos ciúmes. Aqueles ciúmes a ponto de fazer mal. Aqueles ciúmes a ponto de aprisionar, de trazer aquela angústia para o coração, da pessoa ficar com aqueles pensamentos acelerados. Esse ciúmes, gente, ele é um ciúmes que descontrola a pessoa. A pessoa, ela briga com o outro, ela discute com o outro, ela fala com o outro por causa de algo que ela sentiu dentro dela. E esse ciúmes, ele se dá porque você não sabe realmente quem você é. Você não entende qual é o seu real valor. Você não consegue entender. Eu quero falar pra você que, amiga, se você não se ama, se você não entende o amor que há no seu coração, o outro não vai conseguir te amar da forma com que você pretende ser amada. Nós já conversamos bastante sobre isso. Você é precursora para como o outro vai te tratar. E aí, o que eu quero te trazer? Eu vou falar para vocês os sintomas. Eu encontrei aqui na internet os sintomas dos ciúmes. Pensamentos de traição e abandono. Constante.
Busca constante por pistas ou evidências que alguma coisa está acontecendo. Medo excessivo de perder a pessoa. Gente, isso tudo causa mal-estar físico, sabia? Análise constante dos pensamentos ou gestos ou até atitude do outro. Violação da individualidade do outro. Fica ali fiscalizando o celular. Eu conheço mulheres que cheiram a roupa do marido para ver como é que tá. E a gente precisa ter olhar e falar, meu Deus, será que isso tá certo? Será que eu não tô saindo do equilíbrio? A gente precisa entender, precisa olhar para dentro de nós e perceber, tá me fazendo mal. E se tá te fazendo mal, amiga, não é para você carregar. Não é para você carregar. O Augusto Cury fala algo que eu acho tão interessante. Ele fala assim que quem tem ciúmes tem saudade de si mesmo. Sabe por quê? Porque inconscientemente tem saudades de si. Porque em algum momento da sua vida você se esqueceu de você e você passou a viver o outro. Você deixou a sua vida de lado e passou a viver a vida do outro, a se preocupar demais com o outro, a amar demais o outro e esqueceu de você. A querer controlar demais o outro e se esqueceu de você. E eu vou falar, quanto mais ciúmes, mais insegurança. Quanto mais insegurança, mais ciúmes. E isso vira um ciclo. E um ciclo vicioso que não permita com que você cresça, com que você viva, com que você seja uma mulher saudável, que você passe a ter, com que você olhe para você e tenha autoconhecimento. Ele impede você. E impede você de ter boas relações, impede você de viver bem com o seu esposo, impede você de, de estar em paz. Gente, mais vale ter paz ou ter razão? Fala pra mim. Mais vale ter paz, amiga. Mais vale ter paz. E por que que isso tudo vem? Medo de perder? Espera que o outro te reconheça? Fica sempre dependente do que o outro acha ou deixa de achar sobre você. Fica constantemente dependente da validação do outro. Se o outro não te valida, você se sente insegura, você não sabe quem você é. Se o outro não fala algo pra você, você não se sente amada, não se sente querida. Nós conversamos ontem sobre isso e hoje também é um testemunho da Maria que está gravado lá no feed e é exatamente o que a Maria falou. Amiga, eu era um saco sem fundo. Eu estava insatisfeita com tudo. Independente do que o outro fizesse, independente do que eu recebesse, independente do lugar que eu estivesse, era um saco sem fundo. Podia depositar sem fim. E eu entendi que essa insatisfação habitava dentro de mim, porque o que eu precisava não vinha de fora para dentro, mas era de dentro para fora. Amiga, o que você precisa, você não vai conseguir receber do outro. O outro não consegue te entregar. E outra, é uma carga muito grande para ele te entregar. Primeiro que muitas vezes ele não consegue nem lidar com as mazelas dele mesmo. Muitas vezes ele não consegue nem lidar com a insegurança dele. Muitas vezes ele tem os traumas dele de infância que ele precisa resolver e ele não tem dado conta de resolver. Muitas vezes ele também tem as situações que ele passou, que traumatizaram, que frustraram, que machucaram, que doeram. Ele também tem a alma dele para ser curada. E aí você espera que o outro te entregue aquilo que é você mesma. Já possui dentro de você, só precisa encontrar. Amiga, essa situação não pode continuar assim não, viu? Você fica com medo de ser abandonada, com medo do outro te deixar, mas no fim você mesma já se abandonou, você mesma já se deixou e eu sei que esse sentimento tem sido insuportável no seu ser. Eu sei porque eu converso com mulheres pelo direct e elas me falam, Adriele do céu, eu não suporto mais sentir o que eu tô sentindo. E assim, fica tão natural para a pessoa, assim como falar, assim como andar, assim como você piscar, é algo que fica tão natural que a pessoa age sem perceber que ela tá agindo daquele jeito.
E aí vocês lembram que a gente tem falado? Ela só percebe quando? Quando ela tem um forte impacto emocional. Quando alguém chega, quando acontece uma discussão, quando cai na gritaria, quando tem as desconexões, ou quando o marido fala assim, não, ó, não aguento mais. Chega, pra mim já deu, meu limite foi esse. Aí que a pessoa fala, meu Deus, mas o que aconteceu? E aí ela acorda, né? Ela pisca, acorda e fala assim, meu Deus, eu olhei pra trás, eu percebi que eu tenho sido ciumenta, insegura e que isso tem me consumido e consumido a minha relação e as pessoas que estão ao meu redor. Então você precisa entender. Amiga, eu vou falar uma coisa pra você, mas eu quero que você sonde o seu coração, tá bom? Eu peço muito para que o Espírito Santo te dê o discernimento disso que eu vou falar. Você tem que entender, você não tem que ter medo de perder ninguém. Você não tem que ter medo do outro te deixar. Amiga, o medo, ele é algo que ele é natural e ele é algo que ele nos protege. Mas o medo em excesso que nos domina, ele não é algo bom. Assim como os ciúmes, assim como a insegurança, não vem de nada positivo. E eu quero falar pra você, não tenha medo do outro te deixar. Entenda o seguinte, o outro, se ele te deixar, ele está deixando uma mulher de grande valor. Eu vou te explicar isso. Eu quero te explicar para que isso não fique, algo assim. Não é no sentido de, não, se ele me deixar, problema é dele, porque eu sou uma mulher incrível. Não, não é isso. Não é com soberba, não é com arrogância, não é com orgulho. Você quer saber a diferença do orgulho e da autoestima? É exatamente essa. Uma pessoa que ela é orgulhosa, ela se acha superior ao outro. Ela se acha melhor do que o outro. E muitas vezes ela vai agir desse jeito, querendo que o outro a ame, querendo que o outro a reconheça, querendo que o outro a valorize, mas forçado, se impondo. Mas quando você tem autoestima, você consegue se amar primeiro. Você olha para dentro de você e você se acha melhor para si mesma. E aí, amiga, quando você se acha melhor para si mesma, você caminha nesse processo que a gente tem conversado, que é o processo de santificação. Amiga, quando você vive aqui nesse mundo para agradar a Deus, e no Renovo eu falo muito sobre isso, e eu ensino muitas mulheres, você não tem que viver aqui para agradar o seu marido, não. Você tem que viver aqui para agradar a Deus. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Amiga, você acha que se você viver para agradar a Deus, as pessoas, todas as pessoas que estão ao seu redor, não serão beneficiadas? Amiga, quais são os sentimentos que nós temos quando a gente quer agradar a Deus? Não é benignidade, não é bondade, não é solidariedade, não é ser compassiva, não é? Não é ser amorosa, carinhosa, mansa, delicada. Não é ser uma mulher dedicada, de princípios, de valores, que segue as leis, que se reconhece, que se ama, que entende o seu valor, que foi depositado por Deus para dentro de você, que entende que você é a imagem e semelhança do Senhor, porque todos os atributos que possui nele, Ele colocou dentro de você. Já está dentro de você. É só você encontrar. É só você encontrar. Aí, amiga, se quando você falar assim, pois eu sou uma mulher incrível, não fale isso na soberba, no orgulho ou na arrogância. Aliás, não fale. Porque uma mulher incrível, que entende quem ela é em Cristo Jesus, que sabe da sua autoestima, que tem autoestima, né, que se reconhece, que tem conhecimento sobre si mesma, ela não precisa falar. Ela é. Ela é. Quem é, não precisa falar quem é, amiga. Quem é, a gente já vê de longe. A gente já vê de longe quem é. Amiga, agora eu quero falar pra você. É isso que eu quero que você seja. Não de aparência, mas de essência.
Exale a essência que Deus depositou sobre a sua vida. Exale isso. Hoje a Maria falou um negócio, eu falei, é verdade, Maria. Ela falou assim, amiga, as pessoas sentem em nós o cheiro que cada um exala. Se você é uma mulher amável, amorosa, carinhosa, dedicada, se você entende o seu valor, é isso que você vai exalar para as pessoas que estão ao seu redor. Mas se você é uma mulher insegura, se você é uma mulher que tem ainda muitas coisas na sua vida para ser alinhada, se você é uma mulher que não se conhece, que não consegue olhar para dentro de você e entender todas as suas qualidades, se você é uma mulher que fica buscando constantemente atenção, validação, que o outro esteja observando, se você quer ser o centro das atenções, amiga, você vai exalar isso para as pessoas, insegurança. Muitas vezes até egoísmo, de querer ser o centro das atenções, querer ser egocêntrica. E é isso que nós precisamos observar. É isso que a gente precisa se autoanalisar. Amiga, às vezes, deixa eu te falar uma coisa, de tanto ter medo, e eu já comentei isso nas lives essa semana, mas eu quero frisar, porque eu quero que você consiga dominar os seus pensamentos. Domine os seus pensamentos. Amiga, você tem tanto medo de perder. E eu quero falar uma coisa, cuidado com o medo que você tem de perder. Porque os nossos pensamentos, eles são autorrealizáveis. Tudo aquilo que você pensa se torna realidade. Eu vou te provar com um versículo. Porque contra a palavra não há argumento. E eu vou te falar. Lá em Provérbios 4:23 diz exatamente o seguinte: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Amiga, cuida daquilo que você pensa. Cuida daquilo que você pensa. Não tenha medo de perder. E eu vou te ensinar a reverter essa situação para que os ciúmes não te destrua. Eu vou te dar 3 conselhos para que você reverta essa situação. Primeiro, a palavra de Deus, o segundo mandamento é: ame ao próximo como a ti mesmo. Você tem que aprender a se amar para que você possa estar inteira para amar o outro. E eu já expliquei isso para vocês. Como que você aprende a se amar, amiga? Entendendo quem você é em Cristo Jesus. Permitindo Ele fazer a obra dentro do seu coração. Eu quero falar uma coisa para vocês. A gente não precisa do outro para nos completar. O meu esposo não me completa. Eu não completo o Ivan. O meu esposo me complementa. Ele vem até a minha vida para me agregar. Porque completa eu sou em Deus. Porque completo o meu esposo é em Cristo Jesus. E aí nós complementamos um ao outro. Mas você está caminhando de uma forma que você está sedenta pelo outro, achando que o outro é uma parte de ti. Mas não é. Você é inteira. Você só precisa entender que você é inteira. O outro ele vai só te agregar. Para que vocês possam compartilhar a vida de vocês juntos. Vamos lá, o versículo é Provérbios 4:23. Ame ao próximo como a ti mesmo, que é o segundo mandamento. Comece a descobrir as suas qualidades. Eu fiz aqui uma caixinha para colocar as qualidades. Por isso que a Bíblia diz, né? Meu povo perece por falta de conhecimento. A gente é tão assim, sem se conhecer, sem conhecer as coisas mesmo, que eu recebi bastante assim: sou uma boa mãe, sou uma boa dona de casa. Amiga, é uma qualidade? É uma qualidade você ser uma boa dona de casa. Tem gente que não tem aptidão para ser uma boa dona de casa, mas é uma qualidade de caráter? Não, não é. Então você tem que ser uma pessoa objetiva naquilo. O que faz uma mulher ser uma boa dona de casa? Eu sou dedicada, eu sou uma mulher sábia, eu consigo organizar, eu sou organizada, eu sou disciplinada, eu tenho disciplina com as coisas que eu tô fazendo. Então, tudo isso mostra o que você é e o resultado te transforma numa boa dona de casa. Mas você não é uma boa dona de casa. Você é todos aqueles atributos que te transformam numa boa dona de casa. Você consegue entender a profundidade do negócio? É muito mais profundo. E quando eu perguntei, olha que interessante, quando eu perguntei, você sabe os seus pontos de melhoria? Teve muito mais ponto de melhoria do que qualidade.
Teve uma amiga que ela mandou assim pra minha amiga, eu acho que eu sou só organizada. Acho que eu não tenho mais nada de bom. Eu falei, amiga, como assim? Olha pra sua alma, olha pra dentro de você. Não consegue olhar pra dentro. Não consegue enxergar os atributos, as qualidades. E isso não pode acontecer. São um dos primeiros passos pro autoconhecimento. Para você aprender a se amar. É esse. É você entender quais são as suas qualidades. Comece a se dedicar a você. Amiga, eu falo para vocês, já falei bastante, falo nos stories, e lá no Renovo tem uma aula só sobre ser intencional. Eu quero dar uma pincelada aqui em algo para você. A gente tá tão assim, rotineira, tão carregada, tão fazendo as coisas, né, no automático. Amiga, que dia que você entrou no chuveiro e falou assim, nossa, agora eu vou tomar um banho. Mas é o banho. E você entrou no chuveiro e você não ficou pensando nas contas, e você não ficou pensando nos problemas, e você não ficou pensando que tinha que fazer janta, e você não ficou pensando no problema talvez que você esteja passando com os seus filhos, e você não ficou pensando em qualquer outras coisas, e você simplesmente se concentrou em você, em lavar o seu cabelo bem gostoso, em cuidar da sua pele. Faz quanto tempo que você não faz isso? É sério, coloca aí pra mim. Faz quanto tempo que... Você se lembra a última vez que você fez isso? Por você? Você entende que a gente caminha de uma forma inconsciente, amiga, com coisas básicas com a gente? Triviais. Triviais. A gente entra no chuveiro com a cabeça pensando em mil e umas coisas e a gente não tem aquele cuidado com o nosso corpo. Então, amiga, o conselho que eu te dou para você aprender a se amar é reconhecer as suas qualidades, ser intencional e se dedicar a você. Vai para um banho, toma um banho bem gostoso, para você, por você, passa um hidratante na sua pele. Ai, Adriele, mas o meu corpo não tá do jeito que eu quero. Não tem problema, amiga, mas é o seu corpo, o tempo do Espírito Santo. Adianta? Não tá do jeito que você quer e você vai ficar reclamando? Adianta você ficar reclamando? Você lembra que nós conversamos hoje nos stories, né? Tudo que você fica reclamando, aquilo expande. Reclama, aquilo acontece 2 vezes. Então comece a agradecer pelo corpo que você tem, comece a buscar mudança em relação a isso. Se comprometa com o seu emocional e com o seu corpo. Entenda o seu valor, que o seu valor, eu quero falar uma coisa muito importante, vocês nunca mais esqueçam isso, inclusive se quiser já anotar e colocar aí nos comentários para as meninas pegarem também, é exatamente isso. Amiga, você tem que entender que o seu valor não está em o que você tem ou o que você faz. Ah, eu sou dentista. Eu sou não sei o que. Eu tenho uma casa assim. Eu tenho um carro assado. Amiga, o seu valor não está nessas coisas. Não está. Não tô falando que não pode ter. Tem que ter. Se você quiser, tenha. Se você não quiser, não tenha. Você faz o que você quiser com as suas finanças, com a sua profissão, com o que você quiser. Mas eu quero te falar o seguinte. O seu valor não está no que você tem ou o seu valor não está no que você faz. Sabe aonde que está o seu valor? Em quem você é. E coloque isso de uma vez por todas, amiga, na sua cabeça. O seu valor não tem, amiga, não é porque você tem muito ou se você tem pouco, ou porque sua casa é bonita, ou porque sua casa precisa de uma melhoria, ou porque o seu carro é assim, ou porque o seu carro é assado. O seu valor não está em nada dessas coisas, nada. Não está na roupa que você veste, na marca que você usa, na bijuteria que você tem, nada. O seu valor está simplesmente em quem você é. Você já é de valor. Você já é uma pessoa de valor. Você consegue me entender? Você já tem valor por quem você é. Simplesmente por quem você é. Bom, segundo conselho que eu te dou. Como se tornar, Adriele, uma mulher admirável? Eu quero aprender a me tornar uma mulher admirável. Como se tornar? Amiga, não seja crítica demais.
Isso tudo que eu tô falando pra você são conselhos que vai te ajudar com a insegurança e os ciúmes. Você anota isso, porque são conselhos que você tem que firmar na sua cabeça que vai te ajudar com os ciúmes e a insegurança que tem te controlado. Então vamos lá. Segundo, como se tornar uma mulher admirável? Primeiro, não seja crítica demais. Quem critica muito é porque é muito insegura. Aí olha muito pro outro, repara muito o defeito do outro. Tem um negócio que chama a lei do espelho. A lei do espelho. Tudo aquilo que você critica no outro, que você repara no outro, que você potencializa no outro, é porque tá primeiro dentro de você. E não sou eu que tô falando, não. É a psicanálise, tá? Tá primeiro dentro de você. Então começa a observar isso. Segundo, não reclame demais. Uma pessoa que reclama muito é uma pessoa que está muito insatisfeita. E a insatisfação, ela gera o quê? Ingratidão. A insatisfação, ela gera ingratidão. E uma pessoa ingrata não consegue observar as coisas boas da vida. Uma pessoa ingrata só enxerga o lado negativo, só enxerga aquilo que ainda não aconteceu, só enxerga aquilo que aconteceu de ruim. Você tá fazendo uma viagem de férias. Aí todo mundo, nossa, fui num restaurante maravilhoso, fui num lugar assim, fui num lugar assado, não sei o quê. Aí você conversa com outra pessoa e fala assim, nossa, mas a comida daquele restaurante era tão ruim. Amiga, tanta coisa pra você observar. A vista maravilhosa. O restaurante, o ambiente, a música, o clima, o atendimento dos garçons, tudo aí, porque teve uma coisa que você não gostou na comida. Aí, não, a comida era ruim demais, não compensou não, ter ido lá. Amiga, a gente precisa ter atenção a esse tipo de coisa, entende? A gente precisa ter atenção a esse tipo de coisa. Então, não reclame demais, não exija demais do outro. Nós conversamos isso, inclusive a Samara falou isso, amiga, eu percebo que às vezes eu cobrava dele coisas que nem eu fazia. Então a gente tem essa mania de encobertar aquilo que a gente deixa e a gente não percebe, porque é muito difícil olhar pra dentro. Eu já falei pra vocês, tem que olhar pra dentro, dói. Então a gente acaba encobertando aquilo que tem em nós e a gente expande o que tem no outro. É a mesma coisa do perdão. Quando você retém o perdão, por que você retém o perdão? Todos nós somos pecadores. A Bíblia já diz assim, quem diz que não tem pecado está fazendo de Deus mentiroso. Não sei qual versículo, não me pergunta, mas procura aí no Google que você vai achar. Eu acho que é Romanos, alguma coisa assim. Quem retém o perdão, por que retém o perdão? Porque quer misericórdia para quando ele errar, porque nós somos pecadores e em algum momento nós vamos ou falar mal da vida do outro, ou reparar no outro, ou mentir, ou esconder alguma coisa. Ou pensamento negativo em relação ao outro, em relação a alguém. Ou sentir ciúmes exagerado. Porque essas coisas também se tornam pecado, sabia? Então, em algum momento nós vamos pecar. Nós vamos pecar. Começa a analisar o seu dia. E aí, sabe o que acontece? A gente quer o quê? Misericórdia pra nós. Ai, Deus, tenha misericórdia da minha vida. Perdoa os meus pecados, Senhor. Ai, em nome de Jesus, Deus... Coloca sua filha no seu colo, Deus, Senhor, me proteja, me mantenha debaixo das suas asas. E aí pro outro você quer o quê? Justiça. Pro outro você quer justiça. E tá certo? E você tá sentada na cadeira do juiz para você começar a analisar as situações? Gente, a cadeira do juiz está ocupada, quem tá sentada nela é Deus, não é você. Então comece a pensar sobre isso, não exija demais do outro e deixa de ser controladora, entregue o controle para Deus, é só Ele quem pode controlar, você não tem poder de controlar o outro, você não tem poder de mudar o outro, você não tem esse poder só está nas mãos de Deus. Vamos lá, quando você mudar todas essas coisas que eu te passei, não seja crítica demais, não reclame demais, não exija demais do outro e deixa de ser controladora, você, com essas mudanças, você vai se tornar uma mulher admirável, uma pessoa incrível. Tenha maturidade, é o terceiro ponto. Na infância, por que a gente tem muito medo de perder? Porque a gente tem medo do abandono. Porque nós, enquanto crianças, o nosso cérebro ainda não está maduro o suficiente para lidar com aquela situação. E aí o que acontece?
Vocês já viram que quando a gente era criança, a gente tinha muito medo da separação dos nossos pais? Todas as vezes que a gente via os nossos pais brigando, e eu tô falando a gente porque isso é verdade. Acontecia comigo, acontecia com você, porque eu já estudei muito sobre isso. Todas as vezes que eu via os meus pais brigando, eu tinha medo do divórcio. E sabe o que eu ficava pensando? Meu Deus, se eles se separar, eu vou morar com quem? Com meu pai e com a minha mãe. Olha isso. Eu tinha 7 anos, 6 anos. E eu via meus pais discutindo dentro de casa e eu ficava impressionada com aquilo. E aqueles pensamentos iam tomando conta de mim. E eu vou falar uma coisa. Mas eu, enquanto criança, da mesma forma que você, enquanto criança, você tem medo disso porque você tem medo do abandono. Porque enquanto você é abandonada, você não consegue se cuidar. Você não tem a maturidade nem de se cuidar, nem psicologicamente, nem fisicamente. Você é uma criança, você é completamente dependente dos seus responsáveis. Completamente dependente dos seus pais. Você precisa de uma pessoa para cuidar de você. Você precisa de uma pessoa para proteger. Você precisa de uma pessoa para estar ali com você. O terceiro ponto, amiga, tem a maturidade. E é isso que eu estou explicando. Então, enquanto você é criança, você não consegue dominar essas emoções que se vêm à tona por causa do medo, do abandono e tal. Mas, amiga, deixa eu te explicar uma coisa. Hoje você é adulta. Você é uma mulher formada. Você é autônoma, dona do seu ser. Tem o poder de dominar os seus pensamentos, controlar as suas emoções. Como que você permite, amiga, um medo incontrolável da outra pessoa te deixar? De ser abandonada? Amiga, controle as suas emoções. Aprenda a viver. E outra coisa, não mendigue afeto de ninguém. Não mendigue afeto de ninguém. Se você, Adriele, mas eu tô sofrendo demais, eu não sei o que fazer, não sei o que, eu tenho vontade de chorar. Amiga, se humilha pra Deus. Pra Deus. Se humilha pra Deus. Porque só o Senhor tem o poder de transformar, de mudar o coração do homem. Você não tem. Você vai se humilhar e você não tem esse poder de controlar o coração dele. De mudar o sentimento que ele tem por você. É só Deus que tira o coração de pedra e põe o coração de carne. Você consegue me entender? Então, tenha essa maturidade. E entenda uma coisa, o seu marido ou o seu ex-marido, ele não é o seu amuleto emocional. Você não tem que ficar andando com ele assim na mãozinha, ele é o meu amuleto emocional. Não é. Não é. Você tem que ser suprida de dentro para fora. De dentro para fora. Vamos lá. Nós encerramos agora sobre os ciúmes e sobre a insegurança. E eu quero conversar com você agora sobre o poder da oração. O que o poder da oração pode fazer pelo seu casamento? Vamos lá. Quero começar com um versículo que está lá em Marcos 11:24, na nova versão internacional, que diz assim: portanto, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam, e assim lhes sucederá. Tiago 1:6. Peça, porém com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Amiga, você está pedindo a restauração do seu relacionamento? Continue. Continue. Não fica falando assim, agora eu não sei se eu quero mais. Não, agora eu não sei. Desanimei. Amiga, para com isso. Se fortaleça no Senhor. Aliás, busque primeiro a sua restauração. E se apegue ao Senhor. E deixa que no processo as coisas vão acontecendo. No processo as coisas vão acontecendo. Mas não fica duvidando. Não fica. Encha o seu coração de fé, de esperança. Encha mesmo. Eu trabalhei com uma moça que ela falava assim, né?
quando eu trabalhei no financeiro, às vezes a gente precisava negociar um boleto, né? Pedir para postergar um boleto, para estar ali ajustando o nosso fluxo de caixa. E aí eu falava assim, Má, e aí? Liga lá pra gente ver, né, se a pessoa posterga o boleto e tal. Ela falava assim, Dri, eu vou ligar. Eu vou ligar, sabe por quê? Porque o não a gente já tem. O não a gente já tem. Agora eu vou correr atrás do sim. Porque o não a gente já tem. Agora é correr atrás do sim. Amiga, no dicionário, o significado de oração é súplica ou pedido dirigido a Deus. O casamento é sagrado e o casamento é uma bênção, mas não é um mar de rosas. Não é um mar de rosas. Sabemos que, além de tudo, das dificuldades de alinhamento, além da gente ter que aprender a lidar com a gente mesmo e o outro ter que aprender a lidar com ele mesmo, e se unir, e os dois precisarem se afiar para aprender a lidar um com o outro, nós ainda temos as forças da treva, que lá em João 10:10, na parte A, diz que o inimigo veio para roubar, matar e destruir. E a gente sabe que a destruição das famílias é um ponto onde o inimigo quer pegar. Família é a base da sociedade, pensa comigo. Se o inimigo destrói a família, destrói a sociedade. Uma família desestruturada, uma sociedade desestruturada, uma sociedade promíscua, uma sociedade desestabilizada. Filhos criados sem pai, divórcios, problemas emocionais e todas as outras coisas que são causadas, né, por causa da desestrutura familiar. Vamos lá. A palavra de Deus diz que o inimigo veio para roubar, matar e destruir. Quantos sonhos seus têm sido destruídos? Me conta. Quantos sonhos, amiga, seus têm sido destruídos? Quantas famílias aqui estão sendo destruídas? Amiga, tem uma coisa na sua cabeça, a oração ela nos aproxima do Pai. Nós nos colocamos em uma posição de humildade e a gente se torna íntima do nosso Pai. 3 coisas que a oração pode fazer pelo seu casamento, anota aí. Remover toda a angústia do coração. Entender, amiga, que há situações que não será preciso você usar as suas palavras. Tem situações que você precisa só conversar com Deus. É o Senhor quem vai resolver para você e por você. Bom, só as suas orações serão suficientes para algumas situações que você passa na sua vida. Você não precisa falar. Pois é apenas Deus quem tem poder de controlar as situações, mudar o coração do homem. Amiga, a oração vai fazer o que por você? Te tornar uma mulher mais sábia, uma mulher mais mansa e uma mulher mais humilde. Uma mulher com coração quebrantado, que tem as palavras que são liberadas na hora certa, no momento certo, para a pessoa certa. Amiga, através da oração, você entende que nem tudo precisa ser falado. Seja pronta a ouvir, tardio a falar. Isso traz uma paz no seu coração. Você não precisa ter a resposta na ponta da língua. Não precisa. Não precisa. Isso te faz uma mulher mansa, uma mulher sábia. Deixa eu te falar, dependendo da forma com que você agir em algumas situações, da forma com que você falar diante de alguns problemas, de algumas situações que você viver, isso vai te tornar distante daquela mulher que você deseja se tornar. Sabe por quê, amiga? Porque uma mulher que tem a presença do Espírito Santo, ela não sai berrando pela casa. Ela não sai gritando pela casa. Ela não sai xingando pela casa. E nem em qualquer outro lugar. Uma mulher cheia do Espírito Santo, amiga, não tem esse tipo de atitude. Não fica irada. Não avança no seu esposo. Não perde o controle. Uma mulher que tem o agir do Espírito Santo,
que tem o poder do Espírito Santo agindo no seu ser, não libera palavras que vão destruir o outro. As palavras que saem da sua boca são para edificar, não para destruir. Não para destruir. Terceiro, ensinará, a oração vai te ensinar a olhar através dos olhos do Pai. Sem julgar, sem criticar, te tornando uma pessoa mais compassiva e uma pessoa empática, entendendo que é Ele quem tem que estar no controle e não você. Além dessas 3 coisas, também protege a sua família espiritualmente contra as forças do mal, contra o agir do maligno. Seja ele os males físicos ou espirituais. Você precisa orar pela sua casa, pela sua família. Mas não é orar quando tá só tudo... Não, pode orar quando tá tudo muito, muito ruim. Mas você tem que lembrar de orar quando tá tudo muito bom também. E eu vou te explicar por quê. A gente toma banho todo dia, não toma? Eu espero que você tome banho todo dia. Por que a gente toma banho todo dia? Para que a gente possa se limpar. Para que a gente possa, tirar aquilo, as bactérias que talvez nos causem alguma doença, alguma coisa, algum problema na pele, A gente precisa se limpar para tirar o odor, para que a gente não fique fedendo. Então, por que a gente precisa tomar banho? Porque quando a gente toma banho, a gente tem uma sensação de alívio, uma sensação de limpeza, uma sensação que algo foi descarregado. Não é essa sensação? Vou repetir, amigo 3. Ensinará você a olhar através dos olhos do Pai, sem julgamento ou sem crítica. Então, quando você toma banho, você se limpa, você limpa o seu corpo, você lava o seu corpo, você sente aquele frescor, relaxa até, não é? Você sabia que a oração, ela é o seu banho espiritual? Você sabia que a sua oração é o seu banho espiritual? Agora, amiga, eu quero perguntar uma coisa pra você. Você toma aqui, na casca, banho todo dia, não toma aqui na carcaça? Todo dia você toma banho. Você se limpa todo dia. Mas e espiritualmente? Você tem se limpado todo dia? Faz quanto tempo que você não ora? Faz quanto tempo, amiga, que você não se limpa espiritualmente? Que você não descarrega tudo isso que você tem carregado? Que você não tira de você aquilo que vai te causar algum problema? Aquilo que vai te causar alguma doença? Aquilo que vai te ferir? Que vai trazer alguma dor para você? Faz quanto tempo? Faz quanto tempo? Amiga, a oração, ela é seu banho e deve ser diário. Diário. É muito importante a oração. A partir de hoje eu não quero mais que você se esqueça de orar. É todos os dias. Você precisa ser mantida em oração. Você consegue me entender? Amigas, todos os dias eu recebo pelo direct e nas caixinhas de pergunta mensagem das amigas, muitas mensagens. Eu quero dizer para você que nós encerramos o nosso estudo agora e eu quero comentar algumas coisas com vocês que têm acontecido. Todos os dias eu recebo inúmeras mensagens de meninas que estão nessa ansiedade. Adriele, como perdoar? Como resgatar o meu casamento? Adriele, como ser feliz novamente? Adriele, como ter admiração pelo marido? Adriele, meu esposo falou que não me ama mais. E as mulheres ficam naquele desespero, porque não sabe como fazer, não sabe o que fazer. E aí eu quero falar para você. Um dia eu vivi nessa posição. Eu vivi nessa angústia, nessa insatisfação crônica, nem eu sabia o que eu queria. E eu quero dizer para você que nós precisamos fazer o caminho de volta.
parar. Lembra um dia que eu conversei com vocês? O dia do basta. Tem que ser hoje o dia do basta. Então tem que ser hoje o seu dia do basta. Então para de caminhar do jeito que você está caminhando e busque um outro caminho. Busque um outro caminho para que você possa colher aquilo que você realmente deseja colher. Então, tudo que nós conversamos toda essa semana foram os primeiros passos para que você comece essa caminhada, para que você tenha uma mudança, uma transformação na sua vida, uma transformação no seu relacionamento, para que a sua família seja uma família transformada. Porque, amiga, eu vou te falar uma coisa, as bênçãos do Senhor, elas estão sendo derramadas constantemente sobre a vida de todas as pessoas, só que tem gente que não se permite receber. E por que não se permite receber? E aí, voltou? E a Bíblia, ela nos mostra várias promessas que Deus deixou para a nossa vida. Mas a gente precisa pegar isso, a gente precisa abraçar isso. E aí o que eu quero dizer para você é que casamento... Voltou, né, amiga? Caiu. Estão me ouvindo? E aí eu preciso que você entenda que casamento é uma construção. É tijolinho por tijolinho. O seu relacionamento é uma construção, amiga. Não pode parar. Não pode parar. Tá ouvindo, gente? Cortou muito? Será? Vamos lá. O que eu quero falar para vocês é que casamento é uma construção, que nós precisamos construir aquilo que a gente deseja, um tijolinho por tijolinho. E você precisa entender que nós estamos numa caminhada. Lembra quando eu falei sobre o dia do basta? Então, você quer receber uma coisa, você quer um casamento conectado, você quer ser uma mulher segura de si, você quer, pelo menos, né, amiga, não carregar esse peso na alma, mas ter, né, sabedoria para lidar com as situações, não ficar carregando esse peso, essa amargura. E ter, né, amiga, uma família conectada, uma família estruturada, uma família equilibrada, onde vocês vão conseguir resolver os problemas, porque, amiga, toda família tem problema, viu? Toda família tem problema. Tem umas que tem uns problemas bem grandão, outros menorzinho, mas o que determina não são os problemas, é a forma com que você lida com esses problemas, você entende? É isso que é importante, a forma com que você lida com os problemas. E aí é isso que eu quero falar. Amiga, eu queria ter um casamento que eu idealizava, mas na verdade eu nem idealizava, porque nem eu sabia o que eu queria. Eu imaginava, eu sabia o que eu queria, mas eu não sabia como. Por exemplo, eu queria que o meu esposo chegasse mais cedo em casa, porque isso era uma das coisas que mais doía. Ele trabalhava demais, ele viajava e ficava muito tempo fora em eventos, e eu queria ter ele mais perto de mim, mas eu não conseguia. Quanto mais eu buscava ele para perto, quanto mais eu fazia, quanto mais eu me empenhava, mais ele ficava no escritório, mais ele não voltava para casa. Isso tudo era algo que me angustiava. Eu queria que ele participasse das coisas das crianças, porque ele perdia várias apresentações das crianças e isso me deixava muito frustrada, como mãe, como esposa. Eu queria que a gente pudesse viajar junto, mas eu queria que a gente pudesse viajar para desfrutar e não viajar para brigar. Eu queria que a gente pudesse ter os almoços de domingo em paz, tranquilos, em família, mas na verdade a gente brigava mais do que a gente almoçava. Eu queria conseguir dormir em paz com ele, poder dormir abraçadinho e tal, mas na verdade a gente dormia de costas um pro outro, sabe? Eu queria que ele não chegasse pra mim e falasse assim, eu não sei se eu sou feliz com você, não, a gente não tá dando mais certo. Isso tudo, quando acontecia isso, me deixava completamente desestabilizada, e eu queria muitas coisas. Principalmente, amiga, me sentir satisfeita, sabe, aqui dentro. Eu buscava e eu nem sabia. Aí o que eu quero falar pra você, que é errado eu querer tudo isso que eu falei pra vocês, não é errado, mas a motivação do meu coração, eu precisei analisar, eu precisei entender, amiga, que Tiago diz, né? Pedis e não recebeis, porque pedis mal, pedis para os seus próprios deleites ou para os seus próprios prazeres
E era exatamente. Eu queria que ele fizesse tudo isso para quê? Para me satisfazer. É errado me satisfazer? Não, não é errado me satisfazer. Mas sabe o que acontece? Eu entendi que eu colocava o meu esposo num trono. O meu esposo, ele ocupava o lugar de Deus na minha vida. E todas as vezes que eu orava, Deus, muda o coração do meu marido, Deus, faça que meu esposo chegue mais cedo em casa, Deus, que ele me dê atenção, que ele me reconheça como mãe, sabe, que ele me reconheça como esposa, que ele me dê palavras de afirmação, né, porque eu tava fazendo de tudo eu tava fazendo. Mas sabe o que eu entendi? Eu entendi que eu tinha que satisfazer a Deus, que eu tinha que orar, presta atenção nisso que eu vou falar, eu tinha que orar, pedindo para que o meu esposo satisfazesse a vontade de Deus. Meninas, aprendam isso que eu tô te falando, isso é uma aula do renovo, e eu tô abrindo para vocês. Eu tinha que orar para pedir, para que o meu esposo satisfazesse o coração de Deus, não meu. Então, todas as minhas orações estavam direcionadas para que ele satisfazesse a Deus e não a mim. E aí eu comecei a colher. E eu comecei a colher muito. Porque eu vou te falar uma coisa. Se o meu esposo está satisfazendo o coração de Deus, você acha que automaticamente aqui eu não vou ser beneficiada disso? Se Deus tem alcançado o coração do meu esposo, você acha que meu esposo não vai querer me agradar? A Bíblia diz que Cristo morreu pela igreja. Ué, amai o seu... Maridos, ame a sua mulher do mesmo jeito que Cristo morreu pela igreja. Não é? Protegeu. Esteve num lugar. Se colocou numa posição de proteção, de cuidado pela igreja. E aí foi isso que eu entendi. E gente, eu vou falar, sabe quando que eu entendi isso? Eu tava chorando dentro do banheiro, porque a gente tinha acabado de discutir. Não, porque a gente tava muito bem. E aí de repente ficou muito mal. E outra coisa que eu não tinha percepção. Eu não tinha percepção quando aquela nuvem ia descendo. E eu sentia aquele peso. Eu não conseguia sentir o momento que aquele peso espiritual chegava. Eu não conseguia. Por quê? Porque as minhas emoções me dominavam. Porque eu não estava ali patrulhando. Então as minhas emoções me dominavam. Eu entrava naquele circo todo, naquilo tudo que estava acontecendo, naquelas discussões, aquelas brigas. Eu falava um monte de coisa pra ele também. E não sei o quê. E aí, na hora que eu entendia o que estava acontecendo, aí eu me arrependia. E aí nesse dia, eu entrei para dentro do banheiro e comecei a chorar. E eu senti o Espírito Santo falando, mas minha filha, você está orando para que ele agrade você. E enquanto ele estiver te agradando, você se torna uma imagem de idolatria para ele. Porque ele vai adorar a você e não a mim. E eu falei, meu Deus do céu, o meu esposo não tem que me agradar. O meu esposo não tem que me satisfazer. Ele tem que agradar e satisfazer o coração de Deus. E amiga, é isso que eu quero te falar. Eu não sou uma mulher perfeita. Eu sou uma mulher que eu estou num processo de aperfeiçoamento. Eu sou uma mulher que eu busco a presença de Deus. Eu sou uma mulher que tudo que isso que vocês trazem pra mim pelo direct, eu estudo, eu oro. Amiga, eu choro por vocês do lado de cá. Esses dias uma amiga me mandou um áudio chorando. Quando eu abri o áudio que a amiga tava chorando, eu falei, meu Deus do céu, a amiga tá chorando. Não façam isso comigo, avisa antes, amiga, meu áudio eu tô chorando. Porque daí eu já me preparo do lado de cá. Mas eu sinto muito. Essa questão das famílias mexe muito comigo. Porque eu sei que foi onde Deus me curou. Não, Deus me curou em muitas áreas. Mas essa da família, do meu esposo, do meu relacionamento, sabe? Porque eu amava muito meu esposo. Mas não tava legal. Não tava legal. A gente tava se ferindo. Era farpas em cima de farpas. Não conseguia conversar. Não conseguia conversar. E aí só se machucava. O meu sentimento era o quê? Era amor, dar amor, receber amor, era agarrar, era beijar, era estar junto, era não sei o quê. E eu tava recebendo, eu tava doando, eu tava recebendo isso. Não tava. Sabe?
É uma caminhada, amiga, que a gente vai indo sem a consciência, que vai levando a gente para um buraco. A gente só percebe, amiga, quando tá muito doído já, quando tá muito longe. E é isso que eu quero que você perceba. Amiga, não continue nessa caminhada que você tá. Faça o caminho de volta. Bom, meu marido não é um homem perfeito, eu não sou uma mulher perfeita, mas nós decidimos. Eu entrei nesse processo de autoconhecimento, eu já contei a minha história pra vocês antes de ontem, tá? Eu entrei nesse processo de autoconhecimento, eu me dediquei, amiga, a me conhecer, a olhar pra dentro de mim, sabe? Teve um dia que eu tinha uma discipuladora, que era uma mulher que cuidava de mim, uma moça da igreja, uma amiga minha, né? E ela falou assim, Dri, você entra pro seu quarto agora e você coloca todos os seus defeitos. Eu falei, ui, que defeito? Como assim coloca todos os seus defeitos? E a amiga do céu, aquilo foi doído. Primeiro que eu não sabia que eu tinha os defeitos, né? Não conseguia olhar pra dentro de mim. Amiga, foi muito doído, mas foi a partir dali que eu consegui substituir aquilo. Bom, eu tô entendendo, né? Eu tenho isso aqui, mas eu preciso ser assim, né? Se eu sou egoísta, como que eu faço pra não ser egoísta? Se eu sou ciumenta, como que eu faço pra não ser ciumenta? Se eu sou briguenta, como que eu faço pra não ser briguenta? Se eu sou irritada, como que eu faço pra não ser irritada? E aí foi o meu ponto onde eu entendi, onde eu comecei, né? E eu comecei a emergir em cursos de autoconhecimento, em cursos da igreja. Depois nós fizemos o curso de casados, inclusive nós somos líderes de casados para sempre, educação de filhos à maneira de Deus. E aí você fala assim, não, vou fazer um curso bem aqui de educação de filhos para educar meus filhos não era mal educado não, viu? Mas tinha coisinha que precisava alinhar. E aí você chega lá, as 3 primeiras semanas do curso é só aqui, ó, para educar os pais, amiga. É para educar os pais são o espelho das crianças. E aí era só nada, era só aprendizado, era ali aprendendo, era cada coisa. E aí a gente começou a se dedicar a isso. Mas eu precisei fazer o caminho de volta. E através da minha transformação, o meu esposo viu a minha mudança. Ele foi sentindo. Não tem como, amiga, não sentir. Não tem como. Você exala alguma coisa muito ruim, de repente você está exalando paz, paciência, docilidade no falar. É isso que o seu esposo quer. Que você seja uma mulher mansa, humilde, branda no falar, doce. Por isso que Deus fez a gente com a vozinha assim, amiga. Pra gente ser docinho no falar. Pra ele não falar, não é pra ficar falando assim, igual, sabe? Não. É pra gente ser delicada, dedicada. É pra isso. E aí o que acontece? Eu entendi o quê? E eu tenho essa palavra, você guarda essa palavra, viu? Quando eu mudo, tudo muda ao meu redor. Amiga, eu vou falar pra você que 90% dos problemas que eu tinha, eu não tenho mais. Não tenho. Sabe por quê? Porque às vezes a situação não mudou. Mas a minha forma de enxergar aquela situação foi que mudou. Muitas coisas que me tiravam da paz, amiga, hoje não tira mais. Não tira. E aí eu quero falar uma coisa pra você. Para restaurar o seu casamento, amiga, você precisa dessa decisão que um dia eu fiz lá atrás. Chega de andar do jeito que você tá andando e volta. Volta, faz o caminho de volta, começa a se encontrar, se conecta com você, se conecta com Deus e volta. E aí, por que eu tô falando isso pra você, amiga? Porque eu quero convidar você. Eu quero te fazer um convite. Eu estive lá esses dias falando sobre o renovo. Hoje eu coloquei lá sobre o renovo. Não quero esconder nada de você. Não quero esconder valor. Não quero nada disso. Entendeu? Quero que você venha com o coração aberto. Se Deus colocar no seu coração, se você sentir, se você falar, eu sei que eu vou, que tá debaixo do agir de Deus, você vem. E eu quero fazer esse convite. O renovo são 21 dias de conexão com você e com o seu esposo. São 21 passos, amiga, que você vai dar em direção a se conectar com você mesma e se conectar com o seu esposo. E aí eu quero te falar o seguinte. Sabe por quê que eu quero te falar? Você vai caminhar por 21 passos que vai te fazer receber primeiro em você uma mulher, sabe, equilibrada, mansa, paciente, amorosa.
Sabe, uma mulher cheia da presença de Deus. E automaticamente você vai passar a ter um casamento feliz, um casamento equilibrado, um casamento harmonioso. Muitas coisas que estão desajustadas no seu casamento hoje, você pode ter certeza que vai se organizar. Sabe por que eu te falo? Amiga, porque ontem a Samara deu testemunho do casamento dela, de como que ela era, de como que era o casamento dela, tá lá no feed. Hoje, a Maria deu testemunho do casamento dela, de tudo que aconteceu no casamento dela, de problemas que eles tinham, de dormir em quarto separado, de não se conversar mais. Amanhã a Tarsila vai estar aqui com a gente também, às 3 horas da tarde. Nós vamos estar conversando com a Tarsila. A Tarsila vai falar o que Deus fez na vida dela. E sábado eu tenho uma outra amiga, a Dani, que Deus também vai estar falando através da vida da Dani. A Dani vai falar o que Deus fez no relacionamento dela através do renovo. Então, amiga, são 21 passos que, se você permitir, porque é você que tem que permitir. Eu falei ontem, Deus não sai aí arrombando a porta do coração de ninguém, não. É você que tem que entregar o seu coração. O que eu trago pra você é muito conteúdo, é muita tomada de consciência, igual eu tô fazendo aqui agora com você. Eu entrego muita tomada de consciência. Eu não consigo falar pouco. Falar assim, Adriele, faz uma live de meia hora. Eu não consigo. Eu tenho que entregar tudo isso que eu tô aprendendo, tudo que Deus fez na minha vida, tudo que um dia eu vivi, tudo que eu aprendi. Eu tenho que entregar. E lá o meu conteúdo é muito conteúdo que vai te trazer tomada de consciência. Mas além dos conteúdos, o que que tem? 21 passos que você vai saber como caminhar. Sabe por quê que, da onde surgiu o Renovo? Eu tinha uma mentoria. Na verdade, assim, ainda tenho, mas faz tempo que eu não lanço ela por causa do tempo, porque me demanda muito tempo ela. Chama Que a Transformação Seja o Estilo de Vida. Vocês vão sempre ouvir as meninas falar assim, que a transformação seja é por causa da mentoria. Quando acabou, as meninas que participaram da mentoria ficavam assim, Adriele, mas a gente está passando por alguns problemas, algumas situações no relacionamento, porque a mentoria, ela era algo voltado para você, para sua conexão com Deus, para a família como um todo. Aí depois eu coloquei um módulo só sobre casamento. Mas as meninas falavam assim para mim, Adriele, mas eu queria passos, porque eu não sei como fazer. Eu não sei por onde andar. E aí foi aí que surgiu o Renovo. Gente, eu falo que o Renovo ele foi escrito mesmo assim, foi pelo... O Espírito Santo mandou eu escrever, porque saiu, fluiu, o conteúdo veio assim, fluiu. São passos simples, mas são passos que dão muito certo. E é isso que eu quero que você entenda. Jesus é simples. A gente não precisa fazer algo extraordinário para a gente receber algo. Não, a gente só tem que estar com o coração disponível. A gente tem que ser consciente de como que a gente está agindo agora. E é isso que eu quero que você veja lá no Renovo. Você vai ter um conteúdo que você vai estar consciente. E o passo que você vai dar vai ser algo simples. E além dos passos, nós temos orações. E o que eu quero falar para você com isso tudo? Que são 21 aulas. Lá no módulo, quem adquiriu o Renovo vai perceber que tem 22. Mas é que não coube a aula toda e aí eu tive que dividir em duas. Então ficou, na primeira aula, que é o poder da oração, tem a oração e o primeiro passo separado. Mas aí tem 21 passos de conexão com o seu esposo, onde tem aula, tem muito conteúdo, tem os passos, tem a oração. Além disso tudo, tem os temperamentos que você vai conhecer, você vai entender qual que é a essência que Deus te deu. E você vai falar com você e com o seu esposo de acordo com a sua essência. Não adianta você virar pra mim e falar assim, Adriele, mas o meu marido é muito parado. Eu sou muito acelerada, eu sou muito resolutiva, eu gosto de resolver as coisas. Eu falo, o meu marido não conversa, é introspectivo, a gente não consegue conversar. Eu quero conversar com ele, ele nunca quer conversar. Amiga, olha pro seu esposo e fala, meu Deus, será que meu esposo é melancólico ou será que meu esposo é fleumático? Por quê? Porque são temperamentos que são mais introspectivos. Não adianta você querer mudar a essência do seu marido. Você tem que aprender a lidar com a essência dele. Você tem que entender qual que é a essência dele, inclusive a sua. Por quê? Porque todo temperamento, amiga, tem aquelas qualidades
E todo temperamento tem os pontos de melhoria. Eu não gosto de falar defeito. Tem os pontos de melhoria, os pontos que você precisa melhorar para que o seu temperamento fique equilibrado. Porque quando fica desequilibrado, fica em desordem. Além dos temperamentos, tem aula sobre as 5 linguagens do amor. Uma aula completa sobre as 5 linguagens do amor. Uma aula não, são 5 aulas. E ainda tem um módulo. Como resolver o conflito sem desgastar a relação? Amiga, deixa eu te falar uma coisa. Sabe por que você foge de um conflito? Conflito não é ruim. Conflito é a oportunidade de crescimento. É o casal se alinhar. É o casal crescer. Sabe por que muitas vezes você foge de um conflito, amiga? Sabe por quê? Porque vocês não conseguem conversar. Porque vocês não sabem como falar um com o outro. E aí o que é para ser resolvido se torna outro problema. Outro problema. E lá no Renovo você vai aprender como resolver esses conflitos sem desgastar a sua relação. Bom, eu já falei dos bônus para você. Eu quero falar para você do valor. Amiga, o valor do Renovo é 12 vezes de R$ 39,64. Posso te falar? É mais barato que um lanche. É mais barato que uma pizza. Amiga, vale mais do que você fazer seu pé em mão. Vale menos, né? Na verdade, fazer seu pé em mão vale mais. Então, Adriele, mas quanto que custa? Amiga, não é custo, é investimento. Sabe o que custa? É você estar sofrendo, é você estar com a sua família desconectada, é você estar perdendo o seu casamento, é o seu marido tá frio dentro de casa e você tá angustiada sem saber o que faz, Amiga, sabe qual é o negócio? Hoje uma amiga falou assim pra mim, Adriele, e agora? Ele tá frio, eu chego nele ou não chego? Então o Renovo, ele vai conseguir te orientar em como você deve fazer. É isso que ele vai fazer, ele vai te dar uma orientação através de passos, e passos simples. Se você for seguindo os passos, você vai conseguir reconexão. Você vai conseguir. Então, amiga, Adriele, pra quem que é o Renovo? Ai, amiga, eu fui traída, o Renovo é pra mim? É. Amiga, mas quem traiu fui eu, o Renovo é pra mim? É. Amiga, não sei se eu amo mais, o Renovo é pra mim? É. Amiga, o meu marido falou que não sabe mais quais são os sentimentos que ele tem por mim, o Renovo é pra mim? É. O Renovo é, amiga. O Renovo é para você que quer restaurar o seu casamento, para você que quer olhar para dentro de você e não percebe e não sabe, na verdade, como lidar com algumas coisas que acontecem na sua vida, que acontecem no seu coração, não sabe lidar quando as situações desafiadoras ou difíceis vêm. Então, é para você. Então, como que é liberado o Renovo? Como são 21 dias, é liberado da seguinte forma, eu vou te explicar. São 7 aulas liberadas. Depois, 7 aulas liberadas. Depois, 7 aulas liberadas, entendeu? Porque eu já sei, amiga. Eu já sei de uma coisa. Já sei porque eu já passei por isso em outros renovos. Você tá numa ansiedade tão grande de ter as coisas resolvidas que se eu liberar tudo de uma vez pra você, você não vai seguir os passos da ordem. E eu estudei muito e eu pensei muito para colocar cada aula no seu lugar, de acordo com que as transformações fossem acontecendo passo a passo. Então, se eu entregar tudo para você, você vai se perder em todo o conteúdo e você não vai fazer. E não é isso que eu quero. Eu quero que você faça um degrau por dia. É um degrau por dia que eu quero que você suba. Eu não quero que você tenha uma vida extraordinária. Amiga, posso fazer sem o meu marido, pois nos separamos essa semana e não sei se vamos voltar. Amiga, eu sempre falo o seguinte, o Renovo, ele é primeiro para você. Eu sei que os passos você não vai conseguir dar, porque os passos é algo ali, né? Mas é algo também que envolve, tem alguns passos que envolve, que você pode envolver as crianças, tudo. Mas é algo para o casal mesmo. O que eu falo? O Renovo é para você se encontrar. Tem aulas de autoconhecimento, são muitas aulas sobre domínio próprio, como lidar com o outro. Amiga, se ele voltar, você vai estar preparada para vivenciar essa restauração? Então pense o seguinte, eu creio muito nessa atitude de fé, eu vou comprar, eu vou me dedicar, eu vou investir, porque eu estou investindo em mim e na minha conexão com Deus.
E aí, amiga, se for no processo ele voltar, você já vai estar restaurada. Você está preparada para manter esse relacionamento. Eu não vou te enganar, amiga. Quero falar a verdade para você. Mas o que acontece? Se você adquirir o renovo, você vai ter um grande crescimento pessoal, espiritual. Entende? E é isso que eu quero que você entenda. E eu quero deixar claro para vocês. Amiga, alguém tem mais alguma dúvida? Já falei que eu vou liberar as aulas de 7 em 7 dias. As aulas, elas já estão programadas assim para você não se perder no conteúdo. Ah, eu quero contar uma surpresa para vocês que eu não fiz em outros renovos. Ó, para quem adquirir esse renovo dessa vez agora, eu vou liberar 3 mentorias comigo. Em grupo, tá? 3 dias nós iremos nos encontrar em grupo. Eu quero que você tenha acesso. A gente tem que esperar um pouquinho pra gente ter essa mentoria. Por quê? Porque o carrinho do renovo vai ficar aberto até domingo. Aí, pra quem compra no boleto, tem mais de 3 a 5 dias. E aí a gente vai marcar a aula e eu vou mandar por e-mail. Mas para eu ter a primeira aula, a primeira mentoria com você, você tem que estar alinhada comigo, entendeu? Então, você tem que estar alinhada com aquilo que nós vamos conversar. O que eu quero te explicar com isso? Que nós vamos marcar a primeira aula depois que você tiver assistido os 7 primeiros dias, porque a gente precisa estar com toda a turma alinhada. Então, vocês terão 3 encontros comigo. Por que, Adriele, que você está fazendo isso? Amiga, você não tem noção do como que chove no meu direct. Adriele, você não me atende. Adriele, você não faz atendimento individual. Adriele, você não atende o casal. Amiga, eu não tenho agenda. Eu não consigo atender, eu não consigo de verdade. E aí, nesse renovo, eu falei, não, vamos abrir então. Outra coisa, as 5 primeiras que adquirir hoje, as 5 primeiras que adquirirem, tem um encontro individual comigo, de 1 hora. Então, nós vamos conversar, nós duas. Eu vou fazer uma ligação para você e nós vamos conversar. As 5 primeiras, tá bom? Qual forma de pagamento? Amiga, pode ser no Pix, pode ser no boleto, só que o boleto à vista. E pode ser em cartão de crédito, você pode dividir lá em 2 cartões. Ah, Adriele, eu não tenho todo o saldo num cartão. Lá na plataforma você consegue dividir. Quais os horários desse encontro, amiga? Vou fazer uma enquete e para vocês votarem para mim qual que vai ser o melhor horário para vocês, tá? Mas vai ser mais ou menos um horário que fique bom para todo mundo. Eu acredito que seja mais num período que o pessoal voltar do trabalho, mais num período da noite, mas isso a gente consegue se alinhar, tá bom? Mais alguma dúvida? Amiga, quero restaurar meu casamento, 18 anos sem briga e agora pediu divórcio. Amiga, mas alguma coisa estava acontecendo que você ainda não teve a consciência. Olhar para dentro desse relacionamento e entender o que tá acontecendo. Porque um relacionamento, quando ele tá equilibrado, fica os dois aqui, ó, balanceado. Agora, quando tá desequilibrado, um cai. Entende? Então, tem que analisar o que estava acontecendo nesse relacionamento. Bom, os links. O link tá lá na minha bio. Quem tá no grupo da Jornada da Restauração, gente, o link vai pro grupo do WhatsApp da Jornada da Restauração, mas se você for lá na minha bio, vai ter aquele linkzinho azul, clica lá que você já vai direto para a página de compra. Bom, é isso aí, amiga. Lá na bio do meu na bio da minha página do Instagram e lá nos grupos da Jornada da Restauração. E se alguém não conseguir encontrar, manda mensagem para mim que eu mando o link. Quanto que é? Amiga, R$ 397 à vista ou 12 vezes de R$ 39,64. Tá? Pode ser parcelado. Meus amores, alguém tem mais alguma dúvida? Deixa eu ver aqui se as meninas mandaram mais alguma coisa lá pra cima. A amiga colocou assim, como eu posso demonstrar isso, né? Essas mudanças, acho que era na hora que eu tava conversando sobre mudanças. Ele estando fora de casa. Amiga, deixa eu te explicar. Você tem que pensar primeiro em você. É na sua mudança. Por quê? Porque vai te fazer muito bem.
Não fique pensando no outro. Você lembra que eu acabei de falar sobre você agradar a Deus e as demais pessoas seriam beneficiadas disso? E é justamente isso que você tem que pensar. Eu vou fazer porque eu quero agradar a Deus, eu vou mudar porque eu quero agradar a Deus, eu vou mudar porque eu quero ser uma pessoa melhor para mim mesmo. Amiga, como que ele vai perceber? Só Deus sabe. Eu tive uma aluna do Renovo que ela estava há 4 meses separada do esposo. O esposo já estava com outra mulher, já tinha arrumado uma outra namorada, morava separado. E depois de 4 meses, ele foi visitar as crianças e ele percebeu a diferença nela e os dois voltaram. Ele demorou ainda um bom tempo para voltar para casa, mas não estava mais com a moça, mas ele retornou para casa. Então, amiga, eu não posso te falar exatamente o que vai acontecer, porque isso cabe a Deus, não cabe a mim. Não posso te enganar, falar, amiga, vai acontecer assim, vai. Não sei. Eu não sei, entendeu? Isso cabe a Deus. Lembra que eu falei no começo da live? O não a gente já tem. Agora é correr atrás do sim, né? Vamos lá, meus amores. Vou encerrar a live e agradeço muito cada um de vocês que estiveram aqui. O link tá lá na bio. Clica lá e vai para os grupos de WhatsApp também. As 5 primeiras tem um encontro individual comigo, tá bom? Eu vou mandar o horário pelo e-mail, mas as 5 primeiras vai ter um encontro individual de 1 hora comigo, e as demais, inclusive as 5 que entrarem no grupo, terão 3 encontros comigo, e a gente vai marcar o dia. Um grande beijo para vocês. Espero vocês lá no Renovo, tá bom? Uma excelente noite, gente. Amém, amiga. Amém. Amém. Esteja confiante mesmo. Isso é muito necessário. Amiga, ele pode participar? No Renovo passado, teve um marido que comprou para ele e para a esposa. E ficaram muito felizes. Muito mesmo. Agora, você querer obrigar ele a participar é outra coisa. Continue a transformação, continue esse processo que você começou nesses primeiros 3 dias. Você vai entrar no Renovo, você vai ter muito conteúdo para você ter a percepção, para você ter conhecimento, para parar de perecer, né, amiga, por falta de conhecimento, porque já dizia a Bíblia, né? O meu povo perece por falta de conhecimento. Então você vai ter muito conteúdo para você parar de perecer, e aí ele vai ver a transformação em você e ele vai querer assistir. Ele vai querer também provar disso que você está vivendo, tá bom? Meus amores, um grande beijo, uma excelente noite para vocês. E vamos continuar junto. Vamos continuar junto aqui nos stories, nas publicações. Amanhã a gente tem live com a Tarsila. Sábado a gente tem live. Eu vou colocar lá nos stories, tá? O horário para vocês não perderem. E eu vou colocar no grupo também. Não sai do grupo, não. Vou colocar mais informação lá no grupo, tá bom? Um grande beijo para vocês, meninas. Até mais.